Chamo a julgamento com pedido de sustentação oral, recurso ordinário 1803, procedente de Florianópolis, Santa Catarina, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em que é recorrente o Ministério Público Eleitoral e recorrido Ronaldo José Benedetti. Pois não, eu consulto desde logo o senhor advogado, doutor Anderson Alarcon, se há possibilidade de dispensa do relatório? Sim. Então, desde logo, lhe passo a palavra para a sustentação oral até 10 minutos. Falará pelo recorrido Ronaldo José Benedetti. Perguntei à madrugada, ela perguntou a mim. Perguntei ao dia louco, nem minha pergunta ouvi. Perguntei à noite sábia, eu mesmo me respondi. Com essas palavras do poeta catalão, cujo poema chama-se Maturidade, nessa semana pré-eleição, nós queremos saudar a corte, noite sábia que é. Excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor relator, ministro Luiz Roberto Barroso, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor vice-procurador-geral eleitoral, advogados, advogadas, especialmente aqui na presença dos doutores Barcelos, Vanderlin, Jeremias, Karina Cufa, Andréa Souza e Isabel Mota, servidores dessa casa, imprensa presentes, estudantes, todos que nos acompanham, senhoras e senhores. Antes ainda, presidente, de esmiuçarmos o caso, peço licença, como procurador-geral da UVB, União dos Vereadores do Brasil, e também em seu nome, entidade representativa dos quase 58 mil vereadores de cada comunidade deste país, queremos nos juntar às vozes de gratidão e confiança plena na Justiça Eleitoral brasileira pelo trabalho hercúleo em prol da sociedade, garante que é da realização de um processo democrático, livre e soberano. Feito esse registro necessário, em resumo e de forma bastante objetiva e direta, o caso trata-se de uma denúncia sob a ótica da acusação, Ministério Público Eleitoral, acerca de fatos envolvendo 30 dias aproximadamente antes das eleições de 2014, num contexto de tempo de campanha reduzido, apenas 45 dias, em que um eleitor, um cidadão simpatizante da campanha do ora recorrido, deputado federal Ronaldo José Benedetti, quando trafegava com seu veículo na cidade de Maravilha, Santa Catarina, teria sido abordado numa blitz regular da Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que a Polícia Rodoviária Federal teria encontrado em seu veículo aproximadamente R$110 mil, alguns documentos, minutas de contrato de compra e venda, documentos de corretagem, agendas e também alguns poucos santinhos do então candidato, deputado federal, ora recorrido. A partir desses fatos, o Ministério Público Eleitoral, por presunção, imputou ao recorrido a prática de abuso de poder econômico, recursos não contabilizados, 30A, bem ainda compra de votos, captação em lista de sufrágio, pelo artigo 30A. Vinda a instrução perante a Corte Catarinense de origem, ouvidas testemunhas, produzidas as provas, o Ministério Público Eleitoral, após a juntada de suas alegações finais, meses após a sua juntada, requereu o aditamento com nova juntada de alegações finais, trazendo para o processo documentos que dizia ele serem novos e mais, apesar da extemporaneidade do seu requerimento e juntada, presidente, trazia ele também apenas fragmentos, parcialidades de inquéritos que teria ele tido contato a respeito desses fatos, ainda antes da oferta das primeiras alegações finais. Desconhece-se as razões pelas quais o Ministério Público deixou de apresentar esses documentos por ocasião da apresentação regular e tempestiva das alegações. Bom,
Como era de se esperar, a Corte catarinense, porque extemporânea, seja porque fragmentária aquela prova, refutou aquele pedido de aditamento, de novo, repita-se, extemporâneo, julgou improcedente a AIGE aduzida pela acusação e determinou o desentranhamento daqueles documentos extemporaneamente apresentados. Pois bem, irresignado, Ministério Público Eleitoral aduziu o presente ordinário que nos traz aqui nesta noite. O recurso eleitoral, o recurso ordinário, Excelências, não deve prosperar por algumas simples razões. A primeira delas é em preliminares, e notem, apenas em preliminares, a PGE aqui referenda o recurso nada dizendo quanto ao mérito. Em preliminares, o Ministério Público Eleitoral alega que este julgamento deve ser anulado, refeita a instrução e novo julgamento, uma vez que faria jus à excepcionalidade prevista no artigo 435 do novo CPC, aqui subsidiariamente aplicado, e, portanto, deveriam ser aceitas aquelas provas. Melhor sorte, ou sem razão, a argumentação do Ministério Público. Seja porque, como dito, apesar de ter contato com esses documentos e podendo apresentá-lo tempestivamente, quando de sua primeira apresentação assim não fez, portanto, extemporânea, corretamente desentranhada pela Corte catarinense, na esteira do quanto já decidido aqui por essa Corte, cito precedentes, por exemplo, do Rio Grande do Norte, da relatoria do ministro Admar, RESP 15171, bem assim, o célebre caso da chapa Dilma Temer, a AEG 194358, neste ponto, sob a redação do ministro Napoleão. Ocorrência da preclusão, intempestividade, não aceitação desse aditamento desses novos documentos. Mais do que isso, fragmentários e imparciais. Se parciais, fragmento de algo não é. Mais uma razão pelas quais não deve ser acolhido. Uma peculiaridade ainda, Excelências, é que o Ministério Público, tendo acesso a esses documentos, anteriormente, quando do julgamento das contas de campanha do ora recorrido, emitiu parecer favorável à sua aprovação, e assim o foi. A segunda peculiaridade, 4 anos se passaram, mais de 4 anos, a bem da verdade, desta denúncia, destes fatos, e vejam, nenhum indiciamento, nenhuma denúncia existe ou existiu em face do ora recorrido. Em que pese nada referendado quanto ao mérito, aqui, por lealdade, pensamos no que diz respeito às provas materiais. Ficou comprovado na instrução que aquele dinheiro, aquele material, tinha relação com a profissão do eleitor simpatizante, corretor de imóveis, entre outras atividades que ele realiza. Tanto que, em nova instrução realizada no curso do processo, quando realizada nova busca e apreensão nos imóveis desse eleitor simpatizante, teriam sido ali encontrados outros valores, outros documentos, minutas de contratos de corretagem, compra e venda, todo e totalmente declarado, regular, lícito, os valores, sem qualquer vinculação, Excelências, com a campanha do ora recorrido. Por fim, no que diz respeito às testemunhas, os testemunhos nada viram, nada corroboram, e a única testemunha arrolada pela acusação, curiosamente, pertencia a uma agremiação político-partidária adversária do ora recorrido, e naquele momento encontrava-se preso, teve que sair da prisão para ser colhido o seu testemunho, e sequer poderia, inclusive, ser votar, melhor dizendo, e ser beneficiado, eventualmente, pelo 41A. Enfim, em resumo, Excelências, do quanto apresentado pelo recorrente, na sua preliminar, não merece prosperar, deve ser rejeitada, seja por quanto parciais os documentos e descontextualizados, seja por quanto extemporâneos, e no mérito, melhor sorte não lhe assiste. Com essas razões,
pede deferimento. Obrigada, doutor Anderson. Passo a palavra ao eminente relator. Presidente, eu até tenho uma ementa mais analítica, mas como, em última análise, eu estou, na verdade, produzindo a decisão que atende ao interesse do ilustre advogado que esteve na tribuna, eu vou ler a versão mais reduzida da ementa e, se houver alguma divergência, aí sim eu aprofundo o debate. De modo que, por esta razão, presidente, eu estou mantendo a decisão do tribunal da origem e, consequentemente, negando provimento ao recurso ordinário. Obrigada, ministro Luiz Roberto. Como voto, o ministro Fachin. Acompanho integralmente, Sua Excelência, o relator. Ministro Mussi. De acordo com o voto do eminente relator. Ministro Og. De acordo, presidente. Ministro Admar. Também eu acompanho o eminente relator. No caso, tanto em preliminar, é inadmissível a juntada de provas em sede de alegações finais, entendo que burla o prazo decadencial e também não contribui para a estabilização objetiva da causa. E quanto ao mérito, trata-se de uma única testemunha que ouvi dizer de cabos eleitorais e ainda mais, é apoiadora de partido historicamente adversário ao do recorrido. Acompanho as inteiras o eminente relator. Obrigada, ministro Admar. Ministro Tarcísio. Acompanho o eminente relator, presidente. Eu também acompanho o eminente relator, mas me permito saudar o advogado que ocupou a tribuna. Cervantes já dizia no Dom Quixote que a poesia é uma doença incurável e contagiosa. Eu sou acometida dessa doença e, para mim, foi muito agradável também ouvir os belos versos que foram ditos da tribuna. Proclamo o resultado por unanimidade de votos. Foi negado provimento ao recurso nos termos do voto do relator, que lavrará o acordo.